Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos! Então, o que aconteceria se pudéssemos usar 100% do nosso cérebro? Você já ouviu aquela afirmação de que usamos apenas 10% do nosso cérebro, né? Essa ideia se espalhou ao longo dos anos, sendo reforçada por filmes, livros e até em várias palestras motivacionais. Imagine um mundo onde pudéssemos desbloquear 90% desse restinho do nosso cérebro que a gente tem, só 90%, né? Será que teríamos superpoderes, memória infinita, habilidades cognitivas sobre-humanas, né? Algo que a gente consegue fazer que não tem explicação? No vídeo de hoje, vamos desvendar a verdade por trás desse mito e explorar as incríveis capacidades do cérebro humano. Prepare-se para uma nova jornada surpreendente. Então, será que a gente usa apenas 10% do nosso cérebro ou será que isso é um mito? Será que é algo que pode ter sido criado em algum momento, alguém falado, pode ter sido em algum filme, algum psicólogo assim muito renomado, né? Alguma interpretação, até de coisas que o Albert Einstein falou, né? Mas o que acontece? Tem muita coisa que a gente pode colocar, muita coisa. Vamos já colocar aqui na ideia o que Hollywood também teve um papel fundamental por isso, né? O Albert Einstein, William James, que ele é um psicólogo, enfim, tem muita coisa que acaba acontecendo que vem ali. E dando exemplo, Hollywood, o que acontece? A gente vê muito filme, né? Muito filme sobre isso. E um dos exemplos dos filmes que eu vou falar aqui, dando exemplo, é Lucy. Lucy é um filme bem legal que fala de uma forma que ela consegue desbloquear 100% o seu cérebro, né? E o Sem Limites, que ele acaba tomando algum medicamento, né? Uns medicamentos onde que ele consegue começar a desbloquear 100%, né? Esse uso do cérebro, né? Eles conseguem desbloquear o potencial cerebral de uma forma que eles ganham habilidades extraordinárias, coisas que eles conseguem enxergar e se lembrar de coisas que eles não lembravam mais, né? Mas assim, pesquisas de neurociência mostram que usamos praticamente todas as partes do nosso cérebro. E a maior parte dele está ativo o tempo inteiro, mesmo quando estamos descansando ou dormindo. Regiões responsáveis por funções automáticas, como respiração, batimento cardíaco, tudo permanece sempre em funcionamento. Exames de neuroimagem, como a ressonância magnética, revelam que nenhuma área do cérebro fica totalmente inativa. Então, de onde que vem essa ideia? Será que é uma ideia equivocada? Né? Cada parte do cérebro tem uma função específica e essencial. O córtex pré-frontal, por exemplo, é responsável pelo alinhamento de toda a decisão que a gente vai tomar. O hipercampo desempenha um papel vital na formação de novas memórias. O cerebelo coordena os movimentos e o equilíbrio, enquanto o córtex occipital processa informações visuais. Durante atividades cotidianas, o cérebro trabalha em rede, conectando diversas áreas simultaneamente. Então, se realmente a gente usa 10% do nosso cérebro, as lesões em áreas consideradas inativas não teriam algum impacto. Vamos pensar nessa forma, né? No entanto, sabemos que qualquer dano cerebral pode causar efeitos profundos nas habilidades cognitivas, sensoriais e motoras que a gente tem. Isso prova que cada região cerebral tem sua importância e que usamos muito mais do que imaginamos. Então, e se usássemos 100% do nosso cérebro ao mesmo tempo? Como é que ia ser? Então vamos supor por um momento que fosse possível ativar 100% do cérebro em uma vez. O que aconteceria? Em vez de desenvolver superpoderes, provavelmente sofreríamos uma sobrecarga neural. O cérebro já consome cerca de 20% da energia do corpo e está no normal. Se todas as áreas fossem ativadas simultaneamente, poderíamos até ter convulsões, pois o cérebro estaria recebendo estímulos em excesso. Na prática, o cérebro trabalha de forma eficiente, ativando todas as áreas necessárias para cada tarefa específica. Habilidades como memória aprimorada, raciocínio lógico e uma percepção sensorial aguçada, né, resultam no uso otimizado de diferentes partes do cérebro em conjunto, e não da ativação total simultânea. Então, o verdadeiro potencial do cérebro humano pode ser pensado como: se não
podemos desbloquear esses 90%, ainda há maneiras de aumentar nossa eficiência cognitiva. Técnicas como meditação, aprendizagem contínua e exercícios físicos podem aprimorar a plasticidade cerebral. A capacidade do cérebro de se reorganizar, de formar novas conexões, é algo inexplicável. Além disso, avanços em neurotecnologia como interfaces, cérebro-computador, podem nos aproximar de um futuro onde potenciais cognitivos sejam ampliados artificialmente. Por exemplo, estudos com pessoas que possuem memória autobiográfica altamente superior mostram que o cérebro pode ter e reter muita informação, e ele pode também acessar grandes volumes de informação, algo que poderia ser replicado com técnicas adequadas de treinamento cerebral. A neurociência continua a explorar maneiras de estimular o cérebro a operar com maior eficiência, sem, necessariamente, ativar tudo de uma vez. E o futuro da inteligência artificial e essa expansão cognitiva? Como que a gente vai juntar isso? A integração entre o cérebro e a tecnologia já é uma realidade em desenvolvimento. Empresas como Neuralink buscam criar dispositivos que ampliem as suas capacidades cerebrais, permitindo desde a recuperação de funções motoras até a expansão da memória. Que coisa boa, né? Tomara que funcione essa parte da Neuralink, né? A gente está acompanhando, tá vendo? E está acontecendo muita coisa legal, né? Se conseguíssemos melhorar essa interface entre o cérebro e as máquinas, o conceito de usar 100% do cérebro pode ganhar um novo significado. Otimização total do potencial cerebral em conjunto com a inteligência artificial. Isso levaria a questões éticas e filosóficas sobre os limites da mente humana. Mas teríamos uma maior capacidade de resolver problemas complexos, aprender novas habilidades e até mesmo compartilhar com pensamentos sem palavras. Imagina só que legal. Esse futuro não está tão distante quanto parece. E a gente está se desafiando a repensar o que realmente significa utilizar todo o potencial do cérebro. A ideia de que usamos apenas 10% do cérebro é um mito fascinante, mas infundado. A ciência comprova que utilizamos praticamente todas as áreas do cérebro, e cada uma delas desempenha funções críticas. Em vez de buscar desbloquear áreas ociosas, o verdadeiro desafio mesmo é tal que é otimizar o uso do cérebro, aprimorando a forma como diferentes regiões vão interagir. O futuro pode nos trazer novas formas de expandir nossas capacidades mentais através da tecnologia e do conhecimento científico. Até lá, investir em aprendizado, saúde mental, práticas cognitivas eficazes é o caminho mais próximo para explorar todo o potencial da mente humana. E aí, tá pronto para essa jornada rumo à expansão do seu cérebro? Que tal fazer um exercício bem rapidinho? Pense assim, se a gente for pensar de uma forma rápida aqui, a gente não lembra que fica respirando. E agora que eu falei respirando, agora a gente vai começar a pensar que a gente tem que respirar. Mas não se preocupe, pode ficar tranquilo, calmo, pode continuar respirando, que daqui a pouquinho você vai fazer isso de forma automática. Você vai acabar esquecendo de fazer isso. Então o teu cérebro ele está conseguindo fazer esse movimento de fazer com que você respire. E se você levantar e sair caminhando, ele também vai conseguir fazer esse movimento, que é o quê? Você está caminhando, está respirando, está ficando de pé, está se equilibrando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí que está todo o detalhe. Como é que a gente faz que esse nosso cérebro venha começar a ser otimizado? Como é que a gente vai pegar essas áreas que a gente está usando ao mesmo tempo e conseguir fazer com que elas se ativem muito mais, Porque quando a gente está caminhando, a gente já sabe caminhar. Mas se a gente fizer alguma coisa diferente quando está caminhando, Dando um exemplo, tentar praticar uma nova dança, uma dança que a gente não sabe. E com o tempo, a gente conseguindo fazer com que o cérebro fique mais interativo com isso, que ele fique mais acostumado com essas coisas, pode ser que, às vezes, dando exemplo, a gente aprender uma nova dança seja muito difícil na primeira vez. Mas a partir do momento que a gente aprende a primeira vez, a gente começa a
dar um caminho mais fácil para o cérebro, porque daqui a pouco, numa segunda vez que a gente vai querer aprender uma nova dança, a gente vai conseguir fazer com que a gente faça essa dança, aprenda essa dança muito mais rápido, né? Como é a mesma coisa o aprendizado de linguagens, né? A gente tem uma língua que a gente nasce, que a gente aprende, né? E vem com ela, e depois a gente aprende uma segunda língua, e todo mundo fala que depois que aprende a segunda língua, é muito mais fácil de aprender uma terceira língua, uma quarta língua, né? Uma quinta língua, e aí começam a virar, enfim, né, poliglotas, começam a falar e entender muitas outras línguas, mas a maior dificuldade é passar da primeira, né, que é a mesma coisa que a gente fala. Então, será que uma das coisas que a gente pode pensar aqui, vocês até podem deixar nos comentários, será que se a gente começar a aprender algumas coisas novas e tentar fazer a mais do que isso, dando exemplo, se eu vou aprender um passo de dança, se eu tentar aprender 3 ou 4 ou 5, e a mesma coisa a linguagem, quando eu aprender a primeira, será que se eu aprender a segunda e depois ir para uma terceira e uma quarta, será que não vai ser mais rápido? Será que a gente não está estimulando em vez de, claro, usar, não é um percentual do cérebro, mas daqui a pouco usar, pegar um atalho nele e conseguir fazer isso mais rápido? Será que não é um caminho para a gente poder fazer, digamos, utilizar esses 90% a mais do nosso cérebro? Que, claro, a gente está usando 100% ao mesmo tempo, mas será que não é o caminho? O que você acha, né? Então, vamos pensar que você está pronto para essa jornada, né? E eu quero aqui que você deixe opinião nos comentários. O que você acha sobre isso? Você acha que a gente vai conseguir fazer, ter essa expansão? Será que a gente tem que fazer algum movimento? Quais são as coisas que vocês fazem ali para poder entender as coisas, fazer com que o cérebro funcione mais, né? E apesar que agora a gente ficou um pouco, tem algumas pessoas que vão ficar desanimadas porque daqui a pouco agora achavam que a gente só usava 10% do cérebro, mas agora nós estamos usando e entendendo que a gente usa 100%. O que a gente precisa fazer é instigar ele, né? E achar formas de fazer com que ele consiga processar mais coisas ao mesmo tempo, ok? Então tá, compartilhe esse vídeo aqui também com quem é apaixonado por curiosidade e ciência, e a gente se vê por aí, vamos conversando, deixe o seu like aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço!